Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Augusto Moretti por aqui para dar continuidade ao nosso projeto de Luz, Câmera, História. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu estou aqui para indicar um filme da minha disciplina, né? Estou hoje aqui como professor da disciplina de História Medieval. E o nosso objetivo hoje, pessoal, é apresentar para vocês um filme para vocês trabalharem com Idade Média. E o filme escolhido hoje foi o filme The Warlord, tá? Um filme de 1965, tá? Então já é um filme mais antiguinho, mas ele é muito legal, pessoal. Por quê? The Warlord, né? Não confundir com The Lord of War, que aí já é outro filme, tá? O filme do Nicolas Cage que fala sobre tráfico de armas. Esse aqui, tá? De novo, vamos lá, ó. O The Warlord, ele é de 1965, tá? E como vocês podem reparar aqui na imagem, né, o nosso personagem principal, o Chrysagon, ele está vestido, olha só, de um cavaleiro, não é? Todo aí com a sua cota de malha, escudo, espada, capacete. Em seus braços está a sua amada, vamos entender isso hoje no nosso vídeo. E embaixo, pessoal, pequenininho, tem um pessoal brigando por uma torre. Estão vendo? Né? Bem aqui embaixo, aqui, ó, na direção do meu dedo, tem aqui então o pessoal brigando. Muito bem, qual que é a história desse filme, pessoal? O The Warlord, então, ele foi produzido em 1965, tá? A produção dele é de W.A. Seltzer e foi dirigido pelo Franklin Schaffner, beleza? Esse é o diretor. E o filme, The Warlord, ele foi baseado num romance chamado The Lovers, né? Seria Os Amantes, escrito por Leslie Stevens. E o que acontece? Qual que é a história? A história é que o nosso personagem principal, o Chrysagon, The Warlord, tá? Representado aí pelo Charlton Heston, ele recebe do Duque da Normandia um território, né? Um território bastante inóspito, assim, um território difícil de lidar, mas foi um presente do Duque, né? E tem as relações vassálicas, ele aceita, obviamente, esse território e ele vai para esse território. A única coisa que existe lá é essa torre aqui, pessoal. Uma torre velha, tá? Assim, no meio de um monte de plantação, onde mora um monte de servos, de camponeses, ok? E eles sofrem ataques constantes de um outro povo germânico, que é o povo, os frísios. Tá? E o que acontece? O Charlton Heston, apesar de ver que o território é ruim é dele, né, ele passa a cuidar, passa a administrar daquilo ali, fazer a justiça e tudo mais. Ele quer ver lutado muitas décadas pelo Duque na guerra. Tá? Então ele era um guerreiro do Duque e recebeu esse território em recompensa aos seus serviços. Ele conhece uma moça. Tá? Ele conhece a Brownie, né? E assim, ele se apaixona por ela, só que ela é uma camponesa. E ele é um nobre. E para piorar tudo, essa camponesa, ela já estava prometida em casamento. E adivinha? Ele, como homem muito correto, homem cristão, estamos falando aí do período aí do século X, século XI, ele respeita, só que ele começa a ficar doente de amor por ela. Até que o seu irmão, Draco, lhe fala que existe uma coisa chamada Jus Prima Noctis, que seria o direito à primeira noite, onde o senhor feudal teria direito a passar a primeira noite com a mulher. Então ela se casaria com seu prometido, que era outro servo, só que a primeira noite era do senhor feudal. E, apesar de ser uma tradição pagã, ele, como estava apaixonado por ela, ele faz valer essa jurisdição que era da época do paganismo, né, das tradições celtas. E assim foi feito. Né, o casamento é realizado, ela é levada nessa primeira noite para a torre, né, na casa do senhor feudal, do Chrysagon, e lá eles passam a primeira noite. Só que quando passa a primeira noite, adivinha? Ele não quer devolver mais a mulher pro rapaz que ela casou. Ele quer ficar com ela. E ele sabe lutar, ele tem os seus guerreiros e vai causar uma guerra, pessoal. E para entender melhor essa guerra, vocês terão que assistir. Tá, mas pessoal, é um filme bem legal, vocês podem ver, eu falo com alegria. Assim, é um filme antigo. Os efeitos especiais pra gente hoje até são meio antiquados, mas é até divertido de você ver algumas coisas, tá? Então vale a pena. Muito bem, então falei do nosso filme, falei da sinopse, né, para criar uma curiosidade aí para vocês assistiram. E agora estratégias didáticas. Eu, professor Augusto, quando eu utilizo esse filme, eu utilizo em duas situações. Ou eu utilizo na primeira série do ensino médio, ok? Pelo fato de possuir algumas cenas de amor não são tão picantes, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo, mas tem violência, então talvez para séries mais novas não seja recomendada, vale a pena você ver antes.
Ok? Então nós temos aí para a primeira série do ensino médio e também eu trabalho com os alunos na faculdade esse filme. Por que eu faço isso? Qual que é a estratégia utilizada? A partir do filme, apesar de ser uma representação da década de 60 do século 20, ele apresenta uma série de elementos que torna possível os nossos alunos compreenderem a Idade Média, ou pelo menos fazerem análise. Qual que é a estratégia que eu utilizo? Eu ensino a Idade Média primeiro, ok? Feudalismo principalmente, e quando a gente está terminando o conteúdo eu passo esse filme e os alunos têm a função de anotar as características do feudalismo presentes no filme, ou ainda características que não são da Idade Média estão presentes no filme, os chamados anacronismos. Outra estratégia que você pode utilizar é fazer o papel inverso. É você passar o filme primeiro, pedir para os alunos anotarem o que chama mais atenção e depois você ensinar o conteúdo. Por quê? Você consegue referenciar. Lembra a relação vassálica lá? Nós tínhamos o Chrysagon com o Duque. O Chrysagon era um vassalo do Duque da Normandia. Ou quando você fala de economia e sociedade, né? Olha, a Brown e o seu esposo, né, os outros camponeses, eles eram servos do Chrysagon. É por isso que o Chrysagon ele chega, eles já estão ali. E se o Chrysagon for embora, eles continuam ali e por aí vai, né? Então existe uma série de aspectos do feudalismo que é possível vocês assistirem e descobrirem e debaterem com seus alunos a partir do filme. Quais são eles que eu coloco para vocês? Relação vassálica, a relação que existe entre o Chrysagon, o seu irmão, e o Chrysagon e o Duque. O Duque não aparece no filme, tá? Mas ele é falado o tempo todo do Duque da Normandia, como o suzerano. A servidão, a relação servidão e senhor feudal, ok? Ou a própria relação entre a servidão. As questões econômicas camponesas. O conflito com os frísios, né? Uma questão mais militar, porque também vai ter a guerra que eu falei para vocês. Eles tentam tomar a torre. E tem algumas características da guerra medieval que é possível vocês analisarem com seus alunos também. E por fim também, pessoal, é possível você analisar a religião. Porque no filme todo tem um priest, tem um padre lá, que é o responsável pelo cristianismo da região. Só que é uma região muito do interior, é uma região que se converteu, mas que mantém muito das tradições pagãs. Então o próprio casamento é dentro do modelo pagão. Tá? Então assim, existem umas coisas muito engraçadas, tem umas frases assim que o padre demonstra que, olha, para ter o controle da região religiosamente falando, eu tive que me adaptar. Então, quando eu ensinava algumas coisas eles não queriam obedecer, eu ensinava outras coisas do cristianismo que eu sei que eles obedeceriam, como, por exemplo, crescei-vos e multiplicai-os. Aí ele fala assim, nossa, e como eles me obedecem quando eu faço isso? Então, assim, é bem bacana que você consegue entender também esse misticismo, esse sincretismo religioso que poderia acontecer também na Idade Média. Não é porque a gente achar só o cristianismo, mas não. A tradição pagã acompanha toda a Idade Média até chegar lá na modernidade. Certo, pessoal? O que vocês acharam do filme? Vamos tentar? Deixe os seus comentários pra gente aqui no YouTube. Eu tenho certeza que esse filme vai ajudar bastante vocês, tá bom? Deixe suas opiniões, inclusive deixa aqui qual estratégia você utilizaria com esse filme, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!